Eu queria falar para você hoje sobre a provisão de Deus, amém? A provisão de Deus. E eu vou ler um texto que está ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, né? Onde o profeta Eliseu, que foi muito usado por Deus, ele é usado para levar o milagre da provisão na vida de uma viúva, né? E de uma provisão, porque a provisão, quando vem de Deus, ela vem de uma forma misteriosa, sabe, irmãos? Deus nunca manda uma provisão assim, de uma forma clara, sabe? É sempre de uma forma misteriosa, né? Foi assim no casamento, né? Foi assim no casamento lá em Caná de Galileia, onde Jesus chegou e o vinho havia acabado, né? E aí o que aconteceu? Jesus, ele pegou, mandou preparar água, e as pessoas prepararam ali a água, e ele mandou levar lá para o mestre-sala, né? Abençoou aquela água. Quando chegou lá, aquela água tinha se transformado no melhor vinho, né? A provisão de Deus, ela é assim, ela é misteriosa, né? E você precisa acreditar na provisão de Deus, né? Deus pode prover na tua vida algo muito especial e de forma misteriosa, né? O que é transformado em vinho? É Deus pegar uma coisa que não tem cheiro nem sabor e transformar numa coisa, né, linda, uma coisa bonita, uma coisa útil, né? E Deus faz isso, amém? E Deus faz isso. Em nome de Jesus, eu quero ler com você esta palavra, né, que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, né? No capítulo 4, vou ler a partir do verso 1, e esse texto vai dizer assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé, né? Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Amém? Então, a mulher que se tornou viúva, seu marido deixou algumas dívidas e ela não tinha como pagar, e os credores queriam levar o seu filho, né? E Eliseu era um profeta, irmãos. Eliseu é um profeta que ele foi moço do profeta Elias. Ele aprendeu todo o seu ofício, todo o seu sacerdócio, não é, profético. Ele aprendeu com Elias. E no momento em que ele vai aprender, Elias vai chegando no momento em que Deus vai recolher Elias, né, porque o Senhor queria, a obra já tinha sido feita e Deus já tinha preparado um sucessor. E o moço de Elias, que era Eliseu, agora ia ser o novo profeta sobre Israel naquele tempo. E aí Elias, antes de subir aos céus, antes de ser arrebatado por Deus, né, Elias pergunta para Eliseu assim: diga-me o que queres que eu te faça, né? Qual é a bênção que você quer? E aí ele vai dizer assim para Elias, Eliseu vai dizer assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Amém? Então, aí Elias fala assim: dura coisa me pediste, dura coisa me pediste. Elias ficou até assim meio assim nervoso naquela hora, mas ele falou assim: se você estiver perto de mim, quando eu for ser elevado acima de tua cabeça, você vai receber a tua bênção, né? E aconteceu isso mesmo. E olha que interessante como a Bíblia ela é profunda e como ela mesmo se completa. Eu estava falando esses dias com a minha querida mana, né? A única irmã que o Senhor me deu, irmã de sangue que o Senhor me deu, né? É Maria de Fátima. Mora lá em Saquarema com a minha mãe, com meu irmão Beto, com a sua família, sua esposa, a Eliana, né? E a minha irmã, eu estava falando com ela sobre dúvidas na Bíblia essa semana, né? E eu disse para ela assim: a melhor maneira da gente responder uma dúvida na Bíblia é mostrando na própria Bíblia, né? Porque você, por exemplo, lá em Deuteronômio 21, 23, você vai ver que o que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Jesus foi pendurado no madeiro.
E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no Novo Testamento, vai dizer que o Senhor Jesus se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. E Ele nos resgatou da lei. Né? Então a Bíblia, ela se responde. Aquilo que está em Deuteronômio se confirma no Novo Testamento, no Evangelho, com a crucificação de Jesus. E o apóstolo Paulo, muitos anos depois, vai testificar. Então a Bíblia se responde. Né? Então veja bem, Eliseu, ele vai pedir porção dobrada do Espírito. Se você for na Bíblia contar os 7 milagres na Bíblia, os 7 milagres de Elias, os milagres de Elias, melhor dizendo, você vai chegar ao número de 7 milagres. 7 milagres de Elias estão registrados na Bíblia. Mas se você for contar os milagres de Eliseu, você vai chegar a 14, viu? 10 e 4, você vai chegar a 14 milagres. Ora, 14 é o duplo de 7, é o dobro de 7, amém? Então o que acontece? A Bíblia vai ver que aquilo que foi pedido está confirmado. Pode chegar lá na Bíblia, procurar lá nos livros de Reis, lá, ó, você vai ver a história de Elias, você vai contar 7 grandes milagres, depois você vai ver os 14 grandes milagres. O mais interessante, sabe o que é? É que o 14º milagre de Eliseu aconteceu quando ele já estava morto. Aí você vai dizer, apóstolo, você está de brincadeira. Você vai dizer que agora morto faz milagre? Querido, olha só, está lá na Bíblia. Entendeu? Se morto faz milagre, eu não sei, viu? Agora, que aconteceu na vida de Eliseu, aconteceu. Está lá na Bíblia registrado lá. O que está acontecendo? O que está escrito lá? Na Bíblia está dizendo que pegaram Eliseu, morreu, depois de algum tempo ele morreu, sepultaram Eliseu lá numa cova. Um dia depois, algum tempo depois, né, morreu alguém lá de Israel. E eles foram sepultar esse alguém. Quando eles foram sepultar, eles viram, bem lá no alto, vindo um grupo lá de moabitas, ou amonitas, mas acho que eram moabitas, e esse povo, tanto os amonitas quanto os moabitas, eles eram extremamente inimigos de Israel, ainda são até hoje. Né? Então quando eles viram aquele povo vindo, eles disseram assim, eles vão atacar a gente. O que eles fizeram? Pegaram aquele corpo, olha bem, irmão, presta bem atenção que eu vou falar aqui, ó. Pegaram aquele corpo e jogaram numa cova qualquer lá e ó, saíram correndo. Só que não era, né, bispo? Uma cova qualquer. Não. Era simplesmente a cova do profeta Eliseu. Os ossos de Eliseu estavam lá. Quando aquele corpo bateu lá e eles correram, o corpo bateu sobre os ossos de Eliseu, ficou, ressuscitou, levantou e falou, pera que eu vou também. E saiu correndo junto com eles. Isso aconteceu naquele momento, né, em que formou o 14º milagre do profeta Eliseu. Amém? Só que, depois de morto. Só que, aqui, ele estava bem vivinho da Silva. Né? Bem vivinho da Silva. O que acontece? Ele vai ser procurado por uma mulher, que agora é viúva, que está correndo risco de perder os seus 2 filhos. Né? Seus 2 filhos para quem? Para uma pessoa, para os credores, pessoas que infelizmente o marido deve ter morrido de repente e deixou dívida. Né? E aí ela está ali dizendo, profeta, você precisa me ajudar. E aí ele fala para ela assim, declara-me que tu tens em casa. Aí, irmãos, ela pega uma pequena botija lá, né? Fala assim, ó, tua serva tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Eu não sei você, eu não sei quantas vezes isso aconteceu com você, ou você já viu. Mas depois que você é pastor há 30 anos, você já entrou em algumas casas e você já encontrou situações muito difíceis. Eu já vi situações muito difíceis. Eu não deixei que aquela situação continuasse difícil. Né? Eu procurei ajudar como pastor, dentro das nossas condições, dentro da condição da igreja, a gente sempre procurou ajudar as pessoas. Eu já encontrei pessoas que não tinham nenhuma botija de azeite em casa. Né? Declara que tu tens em casa. A pessoa sempre diz assim, não tenho nada. Nada. Você tem um pãozinho duro para comer? Não tenho. Você tem uma farinha aí para beber, como botar na boca e beber água? Não tenho. Entendeu? Só tinha água. Então, é muito difícil.
Mas o profeta Eliseu, ele falou assim: declara o que tu tens em casa. Ela falou: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aí Eliseu mandou que ela fosse até os seus amigos, seus vizinhos, e pegasse vasos emprestados. E ela foi. E ele falou assim: quando você receber esses vasos, entra no seu quarto com seus filhos e vai deitando, né, um pouco desse azeite que você tem na botija sobre esses vasos. Ela simplesmente obedeceu integralmente o que o profeta falou, ela obedeceu. E é importante deixar aqui registrado: às vezes o profeta fala com você, né, e às vezes você não entende o que o profeta falou, né? E aí depois você fica até chateado com o profeta, mas simplesmente você não ouviu o que o profeta falou, né? Então isso é difícil. Eu poderia, já falei várias vezes, eu poderia escrever um livro. O título do livro seria, e esse livro ia ser muito grande, ia ter mais de 1000 páginas, né? O título do livro seria: o pior cego é aquele que não quer ouvir. A frase feita aí, dita aí no meio da população, é: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Não. Para mim, o pior cego é aquele que não quer ouvir, porque o cego ouve 5 vezes o que nós ouvimos. Ele ouve 5 vezes mais. Entendeu? Então, o cego que não quer ouvir é porque não quer ouvir mesmo, porque ele ouve muito mais do que nós que conseguimos ouvir. 5 vezes. Cerca de 5 vezes. Entendeu? Então, o pior cego é aquele que não quer ouvir. Então, às vezes, o profeta fala alguma coisa com você e você simplesmente não ouve. E depois, você não ouviu, não cumpriu o que ele mandou você fazer e depois você reclama. Entendeu? Então, preste bem atenção. Quando um profeta chegar perto de você, preste bem atenção no que ele está falando. Preste atenção. Se possível, anote o que ele está falando, para depois você cumprir do jeito que ele te falou. Não do teu jeito, mas do jeito que ele passou para você. Amém? Então, essa mulher foi e cumpriu tudo aquilo que Deus mostrou, né, através do profeta. Essa mulher cumpriu. E foi uma bênção, porque daquela botija de azeite, vários vasos que ela conseguiu emprestado, e não foram poucos, a Bíblia diz que foram muitos. Isso significa que ela tinha um ótimo relacionamento com seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, né? Que é muito importante isso também, numa hora do sufoco, né? A Bíblia diz que ama o amigo e na hora da tribulação nasce um irmão, né? Então, você precisa amar o amigo, porque na hora da tribulação pode nascer o irmão, né? Os meus irmãos moram no Rio de Janeiro. Eu estou a cerca de 400 e poucos quilômetros do mais velho e quase 600 quilômetros dos mais velhos do que eu, mas não são os mais velhos, que moram em Saquarema, né? Se eu precisar de uma ajuda aqui dos meus amigos, dos meus irmãos, quem vai me atender primeiro? Certamente é o meu amigo. Por isso que eu tenho que ser uma bênção na vida do meu vizinho, eu tenho que amar o meu vizinho, respeitar o meu vizinho, né? E amá-lo, né? Não deixar de falar de Jesus para ele, agir com amor, com respeito, sempre ajudando, né, os vizinhos aí, sempre. A gente tem que sempre ser assim, sabe? Porque na hora da tribulação, pode ser que ele seja o primeiro a chegar aqui para nos ajudar, entendeu? Se um dia nós precisarmos. Né? Então, a outra coisa que eu começo a falar é sobre a provisão de Deus. Sabe o que Deus, quando Deus provê na nossa vida, irmãos? Ele provê da seguinte forma, da forma misteriosa, sabe? Jesus transforma a água em vinho. O profeta Eliseu transformou uma botija de azeite em vários vasos lotados de azeite. Sabe o que a mulher fez? Quando estava tudo cheio de azeite, ela falou para o filho assim: filho, traz mais um vaso aí. Aí, o filho falou assim: mamãe, acabaram os vasos, os que estão aí estão todos cheios, não tem mais nenhum vazio. Aí ela falou assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Aí ela levantou-se e foi procurar o profeta. Profeta, olha, o milagre aconteceu, o que eu faço agora? O profeta falou assim: vai, vende todo esse azeite, paga a tua dívida e você e teus filhos vivei do resto. Olha bem, irmãos, olha a quantidade de azeite que tinha ali. Ele falou assim: vivei do resto. O que pagou a dívida, o que sobrar, ela ia viver. Sabe o que o profeta fez? O profeta deu uma pensão para ela. Deu uma pensão para ela, não é, Lígia? Deu uma pensão. Ela viveu do resto
Ela e os filhos foram viver do resto. Então, do nada, Deus fez tudo. Isso é a provisão de Deus, sabe? Provisão de Deus é uma coisa misteriosa. Sempre que Deus provê alguma coisa, foi Deus que proveu, Ele vai te dar uma forma misteriosa, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava na Varig, há muitos anos atrás, eu trabalhava no Rio ainda, depois de muito tempo eu vim para São Paulo, né? Já estou em São Paulo há 24 anos, estou fazendo esse mês de agosto agora, 24 anos de São Paulo, né? Então, eu estava lá no Rio ainda, trabalhando, e houve um momento lá que a Varig estava numa situação bastante difícil, né? E aí o presidente, na época, o Rubel Thomas, presidente da Varig, ele soltou em telex, não foi nem e-mail, não, foi em telex, teletipo, né? E soltou uma circular para toda a empresa, que não podia demitir, não podia admitir, não podia transferir e muito menos aumentar salário. Pois eu garanto para você, nesse tempo eu fui transferido e fui promovido. Eu saí do setor, de uma assessoria, né, do meu chefe, fui trabalhar na diretoria financeira direto, né, na parte de orçamento, onde eu fui desenvolver um sistema, e foi uma grande bênção. Pois eu fui promovido, transferido e promovido pelo presidente, pela ordem do presidente, não podia. Mas sabe quem é que, afinal, deu ok para eu ser promovido e transferido? O presidente. Mas eu talvez tenha sido um dos poucos, ou talvez o único que aconteceu aquilo naquele tempo. Isso para mim, sabe o que é? É a provisão de Deus. Ele agindo no mistério, ele agindo de uma forma misteriosa, ele tirando do nada o tudo para prover a bênção na tua vida. Ele pode fazer isso na sua vida espiritual, ele pode fazer isso na sua vida profissional, ele pode fazer isso na sua vida conjugal, pode fazer isso na sua vida familiar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Amém? Amém? Então receba nesta noite aí esta palavra, né? Receba nesta noite essa palavra, receba essa revelação do Senhor na tua vida, né? Se alimente dessa palavra, né? E porque Deus é um Deus de provisão.